E aí, gente, tudo bom? Domingo, não sei se vocês percebem, eu tô especialmente feliz nesse dia, porque, bom, primeiro que é muito legal fazer esse programinha, passar a semana inteira bolando pauta, pensando em como te entreter no domingo ou na segunda de manhã. Porém, especificamente nesse finde, o Grêmio finalmente ganhou. Então, estou contente. A gente começa esse vídeo da forma talvez mais inusitada em muito tempo, mas é com tampas de bueiro. Por acaso você passaria numa rua onde a tampa do bueiro fosse a Tomie ou Souichi? Pois então, essa foi uma homenagem que, pelo menos para nós, é inusitada, que o Jiu-Jitsu ganhou em Nakatsugawa, que é a sua cidade natal. Inclusive a prefeitura nomeou o Jiu-Jitsu o embaixador do turismo da cidade, olha só que legal. E aí uma tradição no Japão, para quem não sabe, é justamente, né, decorar as tampas de bueiro com personagens de mangá. Isso não é uma novidade. Detalhe, o Jiu-Jitsu vai ter 6 tampas. 2 foram divulgadas, como vocês estão vendo. E como eu comentei, isso não é exatamente uma novidade. Aqui vocês estão vendo Sailor Moon em Tóquio, então diversas tampas de bueiro. E aqui temos Ultraman decorando os bueiros de Setagaya. Tu vê só, né? O objetivo de todo mangaka é crescer o suficiente para ter a sua obra na tampa de um bueiro. E aí, gente, tudo bom? Nos próximos minutos vocês vão ser enganados junto comigo. Que momento mágico, lembra de apertar no botão do like. Esse programa ele é feito com a galera de catarse.me/2quadrinhos, eles estão imortalizados no entretenimento dominical do leitor de gibi brasileiro. E a gente começa com essa imagem, eu acho que essa imagem ela é bem simbólica, que é Mark Millar dando uma bela risada, talvez, da cara do leitor. Porque esse cara é impressionante, gente. A manchete dessa notícia, segundo o nosso redator, deveria ser Mark Millar é um safado. Porque, galera, querendo ou não, ele realmente consegue movimentar a galera. Eu acho que essa altura todo mundo já sabe, mas Mark Millar é o roteirista do Kick-Ass, do Supremos, também da Guerra Civil da Marvel, Superman Entre Foice e Martelo. É um grande roteirista que nos últimos anos se dedicou a trabalhos autorais com a Netflix. Ele tem o Millar World, que é basicamente um hub de obras autorais. As adaptações dele não têm sido muito interessantes, nada realmente bombou e fez o sucesso que a gente esperava. E segundo o Millar, na próxima terça ele vai soltar um anúncio bombástico. Ele teria, aparentemente ele tirou umas férias da Netflix, então ele por contrato era proibido de fazer obras para outras editoras, porém agora ele conseguiu, então ele vai passar um tempo, pelo que ele diz, trabalhando em algo relacionado a Marvel e DC. E vocês estão vendo aqui na tela, do nada ele coloca o logotipo das duas editoras numa postagem, então o povo já começou a especular, será que vem aí um crossover Marvel versus DC? E para piorar, o Millar começou uma contagem regressiva no Twitter dele e tem o logo do Superman numa delas. Aqui, por exemplo, tem o logotipo do Quarteto Fantástico, já teve o dos X-Men. O que está acontecendo, o que ele pretende anunciar? Claro, a galera já está especulando bastante, vocês sabem que esse ano vai rolar um crossover da Marvel com a DC e da DC com a Marvel, né? Vão ser 2 one-shots e o povo já será que vai ser um trabalho do Mark Millar? E quem é o desenhista? Bom, segundo o Mark Millar, é um cara extraordinário. E essa semana, o Dan Mora resolveu postar essa imagem do Batman, dizendo, grandes notícias chegando na semana que vem. Será que tem a ver com esse projeto do Mark Millar? Tem o Morrison, né? O Morrison ele disse que deve voltar em alguma coisa relacionada ao Batman. Então, não sei. Pode ser o Dan Mora com o Mark Millar, pode ser com o Morrison. Tá, vamos nos iludir um pouquinho? Vem comigo. No começo desse ano, o Dan Mora postou essa imagem que vocês estão vendo, né? O Batman com o Homem-Aranha. Isso é completamente aleatório, ele só soltou. Pode ser uma arte qualquer do cara, mas é estranho, né? Ele é um dos principais desenhistas, ou principal talvez desenhista da atualidade dos super-heróis, e ele soltou essa imagem. Será que de repente a gente vai ter imagina, um crossover da Marvel com a DC, escrito pelo Mark Millar e desenhado pelo Dan Mora? Meu Deus! Detalhe que o Mark Millar também disse que na semana que vem teremos novidades envolvendo o Millar World, né? Alguma coisa relacionada a um filme ligado ao universo de personagens dele, mas isso não fez muito sucesso, a galera não deu, né, muito valor assim. Mas é isso, fiquem atentos às redes dos 2 quadrinhos na terça-feira, ou entra aqui no WhatsApp ou no Telegram, que são lugares onde eu também posto as notícias, então vocês vão saber de tudo logo logo. E essa semana completamos 10 anos de ato de Vagabond. Sim, vocês estão vendo aqui um tweet do Takehiko Inui no dia 21 de maio de 2015 falando sobre o capítulo 327 do mangá. Aqui no Brasil, a Panini parou no volume 37.
Lembrando que saiu material depois do volume 37, mas não o suficiente para fazer um volume 38, né? Saíram alguns capítulos só. Eu acho que esse é um mangá que dispensa apresentações, mesmo sem ter um final propriamente dito, né? É um clássico dos mangás. Ele começou a ser publicado originalmente em 1998, e ele foi, pelo menos, né, com uma regularidade até 2010, e aí o Takehiko começou a tirar algumas férias, ter algumas pausas, e aí em 2015 foi quando realmente o Vagabond parou de vez. Pra quem tem curiosidade, o Takehiko ele já falou algumas vezes sobre isso. Ele disse que ele precisava dar uma pausa, entender para onde a história ia, fazer mais pesquisas, e também nesse meio tempo ele andou bem ocupado, dá pra dizer assim. Ele foi, por exemplo, diretor e roteirista da animação de Slamdunk, que, né, foi um sucesso absurdo de bilheteria, ganhou prêmio, etc. Então dá pra ver que ele fez com bastante empenho, bastante carinho. Mas é isso, gente. Seguimos na expectativa que em algum momento até que Takehiko Inoue finalize, né, a sua grande história envolvendo aí o Miyamoto Musashi. Tá, vou falar da grande notícia da semana, gente. Eu não vou esconder aqui. Finalmente está voltando o Justiceiro pra Marvel. Vocês não têm ideia, eu tô soltando fogos de artifício, ainda mais que eles colocaram essa capa do Marco Quequeto, que foi o desenhista de uma fase que eu gosto muito do Justiceiro. E ele tá de volta, gente, nem dá pra acreditar. Aqui vocês podem ver uma página de preview. Lembrando que essa nova série sai com o Red Brand, que eu não sei se vocês estão sabendo, é um selo mais adulto, mais violento. Mas vamos falar um pouquinho dos últimos anos do Justiceiro, né? O que aconteceu com esse personagem, pra onde é que ele foi. Primeiro que o logo do personagem começou a ser utilizado por policiais, e depois, né, eu acho que o grande ápice de tudo isso foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Vocês devem estar vendo ali uma bandeira com armas e uma caveira do Justiceiro, e eu imagino que a própria Marvel não gostaria de estar associada a uma invasão de prédio público. Aí eles resolveram isso, talvez da pior forma possível, mudaram o logotipo do Justiceiro, virou uma... Cara, o personagem virou um ninja. Inclusive, essa é a última página, tá? Vocês estão vendo a última aparição do Frank Castle nos últimos anos da Marvel. Ele foi para outra dimensão, relacionado ali com o Doutor Estranho, abandonou o próprio nome de Justiceiro, né? Ele pediu para ser chamado apenas de Frank. E sei lá como é que a Marvel vai justificar agora o retorno. Depois, a Casa das Ideias resolveu trazer um personagem aleatório novo chamado Joey Garrison, ex-agente da S.H.I.E.L.D., para assumir o manto do Punisher. Cara, isso aqui não tem pé nem cabeça, gente, não faz o menor sentido. Isso aqui nem é uma caveira, essa coisa que ele carrega no peito. Eu achei lamentável, porque assim, a Marvel criou um herói novo, tipo, por que não continuar com o Frank Castle? E aí chegou no ponto em que a Disney teve uma brilhante ideia, e aqui eu não tô sendo irônico, de trazer de volta o John Burton, né, junto com a série do Demolidor. Gente, esse ator, ele encarnou o Frank Castle de um jeito absurdo. Inclusive, uma das tramas desse retorno do Demolidor é o Justiceiro criticando os policiais por utilizarem a sua caveira. Então, a gente pode talvez assumir que a Disney tentou limpar a barra do personagem para o grande público, e aí finalmente temos o retorno do clássico Frank Castle. Percebam que sim, ele está com a caveira bonitinha no peito. Começa em setembro a nova série. Até não está aparecendo ali em cima, mas numa das divulgações da Marvel tá Welcome Back Frank, né? Tipo, bem-vindo de volta Frank, fazendo alusão ao retorno do personagem com o Garth Ennis há alguns anos, mas aqui ele vai voltar com Benjamin Percy escrevendo, que estava no Wolverine há um tempo atrás, e um desenhista brasileiro, o Julius Ota, de São Paulo, vai desenhar o nosso querido Frank. Como vocês podem ver aqui, é o Justiceiro Raiz, então tem bastante violência, etc, etc. E agora a gente vai para uma entrevista exclusiva com o Julius, veja só, aqui no Dois Quadrinhos. Fala, Vinícius, tudo bom? Cara, queria dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho, sou inscrito lá no seu canal, no Dois Quadrinhos, há bastante tempo, e que é uma grande honra poder falar com você. Sobre o Punisher, eu posso te falar assim, inicialmente, que é um título Red Band. Vamos supor, se o Justiceiro dá um tiro num cara, ele pode explodir a cabeça dele e vai ser possível mostrar sangue espalhando, sabe, o cara machucado pelo tiro, esse tipo de coisa. Na primeira edição, a gente já vai ver logo de cara o retorno do uniforme tradicional dele. Né, aquele uniforme tradicional, com a caveira grandona no peito, né, a volta da Uzi 9mm, e a gente vai ver também o retorno de alguns dos vilões que são tradicionais, dos vilões clássicos. Vai ser muito legal que eu vou estar refazendo a parceria com o Ben Percy, que eu já trabalhei com ele em Wolverine. E ele é um escritor assim, fantástico, não só como o talento profissional que ele tem, porque, cara, é incrível ler o texto dele. Quando chega
cru, assim, o roteiro para ler, eu fico pensando, cara, eu preciso conseguir graficamente a pessoa sentir o que está escrito, porque é incrível. Em vários momentos ele me procura, ele pergunta o que você acha disso, você poderia fazer dessa forma, sabe? Ele traz ideias, a gente está tendo essa abertura de discutir o que pode ser feito. Está sendo um título muito legal de trabalhar. Tem muito sangue, eu tô na minha zona de conforto, eu posso desenhar muita violência, tudo assim super carregado de sombras. Está sendo muito legal esse trabalho. Valeu, Vinícius. Qualquer coisa, fico à sua disposição. Um grande abraço e bom final de semana para você. Galera, essa parte do vídeo é uma atualização. Eu já tô aqui editando 2 Quadrinhos News e aí veio uma bomba. A nossa equipe, nós corremos aqui para poder trazer informação. Infelizmente, o Peter David se foi. Vocês já deviam, para quem acompanha o 2 Quadrinhos News com frequência, a gente já estava noticiando que ele não estava legal, estava no hospital, várias internações. Desde 2012, na verdade, ele não está bem de saúde, quando ele teve um AVC, e ele faleceu ontem. Isso foi informado pela esposa hoje. Gente, se você assiste um programa como o 2 Quadrinhos News, né, um programa sobre histórias em quadrinhos, é pouco provável que você não tenha na sua coleção uma publicação do Peter David, e é impressionante se a gente olhar agora o site da Panini. Tem Supergirl por Peter David saindo, tem Aquaman por Peter David, ou seja, sabe, não é Aquaman, não é a fase do Aquaman Vida Louca, não, é Aquaman por Peter David. Tem o próprio Hulk, né, o Omnibus, sai com o nome do Peter David na capa. Tem também um que eu não tenho aqui, que é o X-Factor por Peter David, vão ser, acho que 5 Omnibus. O que eu faço também é esse Homem-Aranha, que a Panini está prestes a finalizar a fase do grande Peter David, para ver como ele foi um cara muito prolífico, né? Ele é co-criador do Homem-Aranha em 2099, ficou 12 anos no Hulk, na fase mais memorável, mais marcante de todos os tempos, simplesmente redefiniu o Aquaman. O Peter David, ele passou 40 anos escrevendo quadrinhos, ou seja, desde 1985, ele colaborou para a indústria, e é impressionante como é um roteirista que, sabe, é difícil ter alguém que não gosta do Peter David, sabe? Geralmente as editoras, elas confiavam os personagens para esse roteirista, ele ia lá e entregava algo muito legal, algo marcante, ele sabia divertir quando tinha que divertir, ele sabia falar mais sério quando tinha que falar mais sério. Assim, perder o Peter David pro fã de quadrinhos já é algo muito triste, mas da forma que foi, sabe, ele abrindo vaquinha nos últimos dias, pedindo ajuda pros fãs para pagar o tratamento, enquanto 2 empresas bilionárias vendem publicações com o nome do cara. A gente não perdeu só o Peter David hoje, que é um cara que nos trouxe tantas alegrias ao longo dos anos, né? Como eu falei, é difícil você ir do outro lado não ter uma publicação do Peter David na estante, mas a gente morreu também hoje um pouquinho mais da nossa justiça. Para terminar o programa, vocês lembram dos monstros da Universal que foram anunciados pela Darkseid aqui no Brasil, né, com o Drácula, Frankenstein e Monstros da Lagoa Negra? Inclusive, aqui no 2 Quadrinhos vocês viram o primeiro vídeo brasileiro sobre essa série. Eu já comentei os 3 quadrinhos, agora estamos na expectativa pela Darkseid. Então, na semana passada, a Skybound, junto com a Universal, anunciaram o Homem Invisível. Então temos os 3 que eu comentei, mais a Múmia e agora o The Invisible Man. E o destaque, galera, peraí, deixa eu procurar uma capa, é que é James Tynion escrevendo, sim, o mesmo cara que fez o Drácula, com o Dani desenhando. Galera, eu sou fã dessa série, como vocês sabem, eu acompanhei tudo aqui no Brasil via Comics and Signatures, comic shop brasileira que vende quadrinho gringo. Inclusive vocês podem usar o cupom 2 Quadrinhos para ganhar desconto lá na loja. E eu acho que é uma baita de uma iniciativa, principalmente porque não são adaptações, aqui uma página de preview, não são exatamente adaptações dos filmes de horror clássicos da Universal. É sempre um ponto de vista diferente sobre a história. Aqui que legal, a reconstituição de época do Dani. Aqui que legal. Olha só, aí tem um policial ali caído. Então é legal porque não é algo óbvio, sabe? Beleza, vamos contar a história do Homem Invisível. Não, é realmente um olhar diferente em cima de algo que meio que a gente já conhece. Lembrando que o primeiro capítulo de Homem Invisível, então, sai em agosto lá fora, e imagino que daqui a um tempinho a Darkseid também traz aqui pro Brasil. A gente termina esse programinha com essa imagem. A imagem de Mark Millar nos iludindo. Tá, tudo bem, essa aqui a gente coloca na conta do Dan Mora, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas galera, meio que é para isso que eu leio super-herói, eu leio para cair nesses bait, para sonhar, também faz parte da ideia. Lembra de apertar no botão do like, clube de leitura aqui embaixo, Comics and Signatures. Não sei se tem mais algum recado. Eu tenho um recado, eu espero que tu passe muito bem esse domingo ou que tu comece bem a tua segunda, tá?
Valeu, valeu.